Olá, pessoal. Vamos à nossa terceira semana de aula. Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe. Vamos lá. Na aula dessa semana, vamos ver juros compostos, descontos compostos e inflação. Juros compostos. No regime de juros compostos, ao final de cada período de capitalização, a taxa de juros incide sobre o montante já apurado. Ou seja, ao final de cada período, a taxa de juros incide sobre o capital inicial e os juros acumulados. Quando lidamos com situações que envolvem juros compostos, é comum que o termo capital inicial seja chamado de valor presente e que o termo montante seja chamado de valor futuro. Bom, são apenas sinônimos. Bom, a fórmula de juros compostos é então dada por juros é igual ao valor presente, ou capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevada à quantidade de períodos, menos 1. Bom, obviamente que se a fórmula para juros compostos muda, a fórmula para montante também mudará. E agora, nós temos que montante, ou valor futuro, como eu falei, são sinônimos, é igual ao valor presente, ou capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevada à quantidade de períodos. Novamente, se a fórmula para juros mudou, a fórmula para o montante mudou, a gente percebe que a fórmula do capital inicial também mudará. Se a gente pega essa equação acima e isola para o valor presente, deixa ele sozinho aqui de um lado e pega esse termo aqui e joga para o outro lado dividindo, nós temos que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de períodos. Bom, vamos a alguns exemplos que faremos o cálculo de juros, valor presente e de valor futuro, usando taxa de juros composta. Primeiro exemplo. Uma pessoa aplicou R$100.000 a taxa de juros composta de 2% ao mês. Calcule o montante ao final de 2 períodos. Bom, na equação do valor futuro, temos que valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais a taxa de juros elevada a n. Então, se a gente substitui as informações que nós temos no enunciado, bom, se está querendo saber montante, está querendo saber valor futuro. Então, isso a gente não tem. Valor presente é equivalente a capital inicial ou investimento. Isso a gente tem na questão, 100 mil. Taxa de juros também temos, 2%, que é esse I. E a quantidade de períodos são 2. Também temos no enunciado da questão. A gente vai ter, então, valor futuro é igual a 100 mil, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado a n períodos. Ou seja, 100 mil que multiplica 1,02 elevado ao quadrado. Isso vai me retornar um valor de 104.040. Então, o montante ou valor futuro, usando taxa de juros composta para esse exemplo, é de R$ 104.040. Vamos para outro exemplo? Nesse exemplo, vamos calcular o valor dos juros em uma situação de taxa de juros composta. Bom, uma pessoa aplicou 100 mil a taxa composta de 2%. Calcule os juros. Bom, há duas formas de fazer. No item anterior, a gente calculou o montante. Então, a gente pode simplesmente subtrair o capital inicial e encontrarmos o valor dos juros. Então, os juros é igual ao valor futuro menos o valor presente, vai ser igual a 104.040 menos os 100 mil, e vai me resultar o valor de 4.040. A gente também pode fazer o cálculo dos juros usando a fórmula direta, que foi apresentada lá no slide 3.
Bom, juros é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevada a n períodos, menos 1. Então, juros é igual a 100.000 vezes 1 mais a taxa de juros, 2% ao mês, elevado a 2 períodos, menos 1. Bom, isso vai me dar 100.000 vezes 0,04. Ou seja, juros vai ser igual a R$ 4.040. Vamos agora a um terceiro exemplo em que vamos calcular o capital inicial em regime de taxa de juros composta. Exemplo: quanto foi aplicado a uma taxa composta de 5% ao mês para render um montante de R$ 200.000 após 15 meses? Bom, pela fórmula que está lá na equação 3, o slide 4, temos valor presente, ou capital inicial, é igual ao valor futuro, ou montante, sobre 1 mais a taxa de juros elevada à quantidade de períodos. Substituindo os valores do enunciado, a gente vai ter valor presente é igual a 200.000, que é o valor do montante, sobre 1 mais a taxa de juros, 5% ao mês, elevado à quantidade de períodos, 15 meses. Isso vai ser igual a 200.000 sobre 2,0789, que vai me dar o valor de R$ 96.204,72. Bom, vamos agora a descontos compostos. Vimos na aula passada que o desconto consiste no ato de diminuir uma grandeza futura ao trazê-la para o presente. Daí o desconto pode ser dado pela expressão desconto é igual ao valor futuro menos o valor presente. Ou seja, o valor que a gente está retirando é igual ao valor que a gente vai ficar menos o valor que se tinha inicialmente. Bom, o desconto pode ser ainda calculado de forma direta, sendo que há fórmulas para o cálculo de descontos em situações que a taxa de juros é simples, como a gente viu na aula anterior, e há fórmulas para o cálculo de descontos em situações envolvendo taxa de juros compostas, que é o que vai ser visto agora. Quando falamos de desconto composto, implica dizer que há uma incidência sucessiva da taxa de desconto sobre o valor nominal que o título assume a cada período. Note que esse conceito é muito parecido com o de montante em juros compostos. A diferença é que nessa situação a gente subtrai o valor, enquanto na situação anterior a gente somava o valor ao capital inicial. Bom, quais são os tipos de desconto que nós temos? Temos o desconto por fora. Se no desconto composto a taxa de desconto incide sobre o valor nominal a cada período, então a fórmula do valor a ser pago após o desconto por fora é dada por o valor a ser pago vai ser o valor nominal que multiplica 1 menos a taxa de desconto elevado à quantidade de períodos que está se descontando. Dessa forma, sendo o desconto dado por a diferença entre o valor futuro, o valor nominal e o valor que está sendo pago, ou seja, o valor após receber um desconto, a gente tem que a fórmula do desconto por fora, nessa situação com juros compostos, é dada por. A gente vai simplesmente substituí-la na equação 5 e a gente tem que valor futuro menos o valor futuro que multiplica 1 menos a taxa de desconto elevada a n períodos. A gente coloca esse termo valor futuro em evidência e temos que desconto por fora é dado por valor futuro que multiplica 1 menos a taxa de desconto elevada a n períodos. Parece difícil? Não, não é. Só parece. A gente vai ver agora pelo exemplo como é simples. Um título foi descontado a taxa de 2% ao mês,
5 meses antes de seu vencimento. Sabe-se que esta operação produziu um desconto de R$50.000. Admitindo o conceito de desconto composto por fora, calcular o valor nominal do título. Bom, vamos substituir na fórmula. A gente sabe que a fórmula para desconto composto por fora é dada por isso aqui. Valor futuro que multiplica 1 menos a taxa de desconto elevado a N períodos que está sendo descontado. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que 50.000, que é o valor futuro, o valor nominal do título, que é, aliás, me desculpe, é o valor do desconto, é igual ao valor futuro, ou valor nominal do título, que multiplica 1 menos a taxa de desconto, que é 2% ao mês, vezes a quantidade de períodos, elevada a quantidade de períodos em que se está ocorrendo o desconto, 5. Então, 50.000 vai ser igual ao valor futuro, que multiplica 1 menos 0,98 elevado à quinta. 50.000 é igual ao valor futuro, que multiplica 1 menos 0,9039. 50.000 é igual a 0,0961 valor futuro. Isolando isso aqui, temos que valor futuro é igual a 50.000 dividido por 0,0961, ou seja, que o valor futuro, ou seja, o valor nominal desse título é igual a R$520.000, R$520.291,36. Bom, desconto por dentro. Nessa situação, o valor descontado é dado por valor presente é igual ao valor futuro sobre 1 menos a taxa de desconto elevada à quantidade de períodos em que está ocorrendo o desconto. Substituindo essa expressão na expressão do desconto, que é dado pela diferença entre o valor futuro e o valor presente, temos que a fórmula de desconto por dentro é dada por desconto é igual ao valor futuro menos valor presente, ou seja, é igual ao valor futuro menos o valor futuro sobre 1 mais a taxa de desconto elevada a N períodos. Se colocarmos em evidência, temos que o desconto por dentro é o valor futuro que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais a taxa de juros, a taxa de desconto elevada a N períodos. Bom, vamos a um exemplo para ficar mais simples de entendermos. Calcular o valor do desconto por dentro de um título de valor nominal de R$20.000, descontado 4 meses antes de seu vencimento, a taxa composta de 5% ao mês. Bom, a gente sabe a fórmula. Vamos substituir os valores denunciados na fórmula. Então, desconto vai ser igual a valor nominal do título, 20.000, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais a taxa de desconto, que é 5% ao mês, elevado à quantidade de períodos que está sendo descontado, que são 4. Então, a gente vai ter que desconto vai ser 20.000 vezes esse termo aqui, dentro da chave. Desconto, portanto, vai ser 20.000, que multiplica 1 menos 0,8227. Desconto vai ser 20.000, que multiplica 0,1773. Ou seja, o desconto é igual a R$ 3.545,87. Bom, em um ambiente com inflação, a matemática financeira é indispensável para saber o valor real do dinheiro, ou seja, o poder de compra do mesmo. Mas o que é a inflação? Bom, a inflação consiste no aumento generalizado e persistente dos preços. Um exemplo claro de como a inflação afeta o poder de compra do dinheiro é como saber em quanto deve ser reajustado o salário mínimo para garantir aos trabalhadores o mesmo poder de compra do ano anterior. Bom, é um exemplo claro. Outro exemplo.
Em um cenário com inflação de 5% ao ano, como saber entre dois investimentos qual é o melhor? Se o primeiro paga uma taxa de juros nominal de 10% ao ano e o segundo paga uma taxa de juros real de 7% ao ano. Ou seja, esse segundo já retira o valor da inflação. E aí, qual será que é o melhor? Bom, só vamos saber se conhecermos as ferramentas de matemática financeira para correção monetária para controle de inflação. Bom, mas como é que se calcula a inflação? A taxa de inflação. De uma maneira geral, a taxa de inflação é uma taxa de variação. Quando calculamos para vários bens, a gente chama essa taxa de variação de taxa de inflação. Portanto, o cálculo é dado por aquela fórmula que a gente já viu lá atrás de taxa de variação. Então, inflação é igual a nível de preços do período N sobre nível de preços do período N menos T, ou seja, T períodos antes desse período N, menos 1. Em que esse π é a taxa de inflação, Pn são os preços no período avaliado, o período N, e Pn menos T são os preços T períodos antes do período avaliado. Exemplo, uma cesta básica custa R$100 em 2020, mas custava R$80 em 2019. Calcule a taxa de inflação. Bom, a gente vai substituir na fórmula, então inflação é igual a preços do período N, esse período de agora que estamos avaliando, é o 100, sobre preços do período anterior, que também estamos avaliando, que é o 80, menos 1. Isso vai me dar 1,25 menos 1, ou seja, 0,25. Que se colocarmos em termos percentuais, mostra que entre 2019 e 2020, para uma cesta básica, ocorreu uma inflação de 25%. Ou seja, os preços dessa cesta básica aumentaram em 25%. Sabendo que houve inflação, como é que a gente vai corrigir o valor do dinheiro? Bom, a gente chama isso de correção monetária, e o cálculo da correção monetária é dado pela seguinte fórmula. Correção monetária é igual à razão entre 1 mais a taxa de juros nominal sobre 1 mais a taxa de juros real menos 1. Bom, conforme falado anteriormente, a taxa de juros real, que é esse termo aqui R, é aquela que desconta a inflação. Como é que ela é calculada? Bom, ela é calculada dessa forma aqui. Taxa de juros real é igual a 1 mais a taxa de juros nominal sobre 1 mais a taxa de inflação menos 1. Ou seja, se quisermos saber o valor da correção monetária, se quisermos calcular a taxa de correção monetária necessária para ser aplicada sobre um valor, para corrija ele contra a inflação, precisamos saber a taxa real de juros. Para calcular a taxa real de juros, a gente divide a taxa nominal de juros pela inflação, menos 1. Após calcular essa taxa, substituímos aqui nessa forma de correção monetária. É bem simples, é um cálculo apenas em 2 etapas. Vamos para um exemplo, para ficar mais claro. Sendo a taxa de juros real de 1,5% ao mês e a taxa de juros nominal de 3,29% ao mês, calcular a taxa de correção monetária mensal. Bom, correção monetária é igual a 1 mais 0,0329, que é a taxa de juros nominal, sobre 1 mais 0,015, que é a taxa de juros real, menos 1. Então, correção monetária vai ser igual a isso aqui, menos 1. Então, a correção monetária vai ser igual a 1,0176 menos 1, ou seja, vai ser igual a 0,0176 em termos decimais. Se colocarmos em notação percentual, a gente tem que a correção monetária necessária é de 1,76%. Bom, e com isso,
encerramos o conteúdo dessa terceira semana. Obrigado e bons estudos!